3, 2, isso. E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um instrumento. Estou falando das histórias. Não somente de dinâmica vive um grupo. Nós temos que ter várias ferramentas para usar conforme o dinamismo, conforme o clima, conforme o tema, conforme o andar das nossas reuniões, dos nossos encontros. E não somente apenas quem trabalha com grupos, mas com pessoas. Uma história certa, no momento correto, pode trazer muitos benefícios. E é por isso que eu preparei com muito carinho. Estou até aqui num cenário produzido pelo meu filho. Ele estava riscando todas as paredes da casa, então achei melhor fazer esse painel aqui para ele, para que ele pudesse pintar à vontade. É nesse cenário novo que eu quero apresentar para vocês essa outra ferramenta. Mais um instrumento para que a gente possa trabalhar com maestria, com excelência com os nossos grupos, com as pessoas que nós nos relacionamos. Estou falando das histórias, mas não vai pensando que é aquelas histórias infantis. As histórias, elas prendem, elas mexem com o emocional. E isso é um ganho muito grande para quem está à frente de um grupo, para quem é um facilitador, para quem está liderando. Nós queremos trazer ao nosso grupo momentos de reflexão, momentos de crescimento. E para isso é importante ter uma carta na manga sempre. É indispensável na vida de um facilitador, de um líder, de um coordenador, de um gestor, ter todas as ferramentas disponíveis para que, conforme o andar do grupo, conforme o tempo, conforme aquilo que está sendo conversado, usar essas ferramentas como um cirurgião. No momento certo, no momento correto para a obtenção dos resultados. Aqui nesse canal nós já trabalhamos com dinâmicas, já falamos sobre a importância de trabalhar os sentidos e também hoje eu apresento para vocês as histórias. Sempre quando nós ouvimos, eu vou contar uma historinha, nós pensamos no mundo fictício, nós podemos nos remeter àquelas historinhas lá do infantil e isso pode, de certa forma, criar em nós um bloqueio. Mas pelo contrário, uma história bem contada, bem elaborada, no momento correto, como eu falei, podemos alcançar sentimentos, emoções, situações que com certeza vão favorecer o crescimento do nosso grupo. E aqui hoje eu quero apresentar uma que eu gosto muito, quando possível eu uso, principalmente o pessoal ali que está naquele gás, está na correria, está naquela frenesia e não sabe como parar. E por que parar? Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, que sempre está comigo, uma carta na manga que eu tenho, e sempre quando eu contei, surtiu muito efeito. Antes de nós entrarmos na nossa história, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, senta direitinho, arruma a coluna, para que a gente possa, juntos, irmos caminhando, se conhecendo, trocando figurinhas, e a gente possa cada vez mais atingir mais pessoas, impactando para a transformação de vidas. Galera, a historinha é o seguinte, vamos colocar uma musiquinha aqui de fundo só para a gente ir entrando no cenário, entrando na nossa história. Pensa com você, usa o seu imaginário, aquelas cidades bem pequenininhas, cercada de montanhas, que nós costumamos ver em novelas, em filmes da sessão da tarde, onde as casinhas são todas parecidas, onde todos os habitantes se conhecem. Conseguiu pensar? E como uma boa cidade pequenininha, cada pessoa tinha uma profissão. Então, tem o padeiro, tem o barbeiro, o marceneiro. E ali nós temos o lenhador, que será o nosso grande personagem. Ele era conhecido não apenas na cidade, mas por toda a região, por ser o melhor lenhador, que conseguia com muito e muito detalhe trazer as melhores lenhas, escolher as melhores árvores, cada um com ao seu tipo, cada um com a sua forma. Era impressionante, ele era muito famoso por ser o melhor lenhador da região. O lenhador ele tinha um filho que tradicionalmente adquiriu a profissão do pai. Então ele aprendeu a escolher as melhores árvores, ele aprendeu também a como cortar, quais são as formas, qual o melhor machado, qual o melhor tempo, e tudo isso foi sendo passado tradicionalmente, de geração em geração até chegar ao seu filho. O tempo passou para aquela cidade também, como acontece na nossa vida, e aquele homem se tornou um ancião. O seu filho, agora um adolescente, cheio de músculo, cheio de vigor,
achou que já era o momento do seu pai passar, né, aquele título de melhor lenhador para ele. Até porque então a diferença era muito grande. Aquele homem que agora se arrasta, tem muita dificuldade de caminhar, e eu agora, um jovem, cheio de vigor, quero esse título para mim. Nada mais justo do que agora ser reconhecido como o melhor lenhador da região. Então, dentro daquele desconforto, daquela indignação, daquele senso de injustiça, ele então propôs para o pai um desafio. Um desafio que quem ganhasse receberia, à frente de todos, o título de melhor lenhador da região. O pai, sabiamente, cabisbaixo, cansado pelo tempo, aceitou o desafio de seu filho. Sim, filho, eu peço apenas que você organize, porque o pai não tem essa estrutura, o pai não conhece esses mecanismos. Então, se você conseguir elaborar esse desafio, por mim tudo bem, só me fale o horário e o dia que eu estarei lá presente. E é lógico que o filho fez disso um evento, no Facebook, convidou os amigos, já deixou ali a câmera do celular, pronto para transmitir pelo Instagram, pelo YouTube. E como também era ano de eleição, estava ali presente o prefeito, chamou todos os vereadores, chamou também a mídia, estavam ali repórteres, enfim, a cidade inteira compareceu para esse evento. Então eles pensaram no seguinte: dentro de 15 minutos, quem conseguir cortar um número maior de lenhas com qualidade receberá o prêmio. Então tinha ali um baita de um troféu, um machado, imaginei. Então era bem simples, era só cortar lenha com qualidade. Quem mais cortasse em 15 minutos seria o campeão. Certo? E ali foi anunciado então, com vocês o desafiador, ele com seu 1,92 m, pesando 94 quilos, com vocês, e chamou fulano, vocês podem colocar o nome, cuidado para não colocar o nome de uma pessoa que está participando do grupo, por favor, você não pode ali dar errado. Também foi anunciado o pai, com vocês, com 50 anos de profissão, ele que é conhecido como um grande lenhador para nós, vem aí, fulano e tal, seu João, enfim. E aí ele ali com seu machado antigo, gasto pelo tempo, um pouco enferrujado. Também as mãos todas calejadas, aquela camiseta surrada, o rosto queimado pelo sol, cheio de rugas, com muita dificuldade de andar, passa por meio dos cidadãos e chega até o palco. Pronto, todos reunidos, vamos dar início a um grande desafio. Então o prefeito pega o microfone na mão e fala: e agora com vocês, vamos lá, contagem regressiva para começar o desafio. 10, 9, 8, pum! Dada a largada. Quem cortar mais lenha com qualidade será o grande campeão em 15 minutos. E a diferença é muito grande. Logo de cara, nós percebemos o filho cortando lenha como se fosse uma máquina, e do outro lado, um senhor de idade cortando a seu tempo. Colocava um tronco e cortava, colocava outro tronco e cortava, no seu ritmo. Mas a diferença era muito grande. Os habitantes já sabiam quem seria o campeão de cara. O filho, certo da conquista, olha para o seu pai, percebe, lógico, a diferença, e ali já começa a fazer algumas gracinhas, começa a fazer alguns marabalismos com o machado, aproveita o calor da situação, tira a camiseta, se mostra, se apresentando para as pessoas e continuando a cortar como se fosse uma máquina, alucinadamente. Do outro lado, o pai para. Todo mundo fica torto. Nossa, por que ele parou? Acho que ele não consegue mais cortar lenha. Será que ele está cansado? Será que ele desistiu? Ele pega o machado, ele alisa um pouco ali com uma lixa, com uma lima. Ele bebe um pouquinho de água, tira um pouquinho o suor com um paninho e volta a cortar a lenha. Aí todos, ele tá bem, continuou. E do outro lado o filho, fazendo gracinha, cortando a lenha. E aí, pessoal, faltando 1 minuto para acabar o desafio, nós temos ali um filho, já com uma pilha enorme de lenhas cortadas. E do outro lado, o seu velho pai que, durante esses 14 minutos, parou 2 ou 3 vezes para fazer o mesmo rito de amolar o machado, beber um pouquinho de água e enxugar um pouquinho o suor. E chegamos então ao final dos 15 minutos. E aí, para vocês, quem será que foi o grande campeão? Falei, gente, quem vocês acham que ganhou, Será que foi aquele velhinho ou será que foi seu filho? Por que você acha que foi o campeão? Também é importante a gente saber, Por que você acha que foi o filho? Por que você acha que é um ancião? E aí nós já vamos perceber algumas pessoas ali já incomodadas, alguns sentimentos que possam estar ali. Nossa, é injusto, ele é um ancião. Não, acho que foi o filho é merecedor, enfim. Guarda isso
pro final, né? Fique até o final do vídeo que você vai receber uma dica de ouro para como lidar com esse momento. Com o microfone na mão, o prefeito então: pessoal, chegamos então ao final dos 15 minutos e agora nós vamos saber quem foi o campeão. Quem acha que é o... O pessoal levantava a mão. Quem acha que... O pessoal também levantava a mão. Lembrando que esse ano é ano de eleição e, como sempre, o Serei... E aí, né, fez a mídia dele. O prefeito então, recebendo do juiz, né, que verificou todas as lenhas, que contou, trouxe então num envelope o nome do ganhador. Ele tirou então aquele nome e, para a surpresa dele e de toda a cidade, né, e também a nossa, que estamos ouvindo essa história, ele anunciou com voz trêmula o nome do ganhador daquele desafio, que foi o velhinho, o ancião, aquele com dificuldade de andar, aquele humilde homem conhecido e agora reiterado o melhor lenhador da cidade e da região. Todos, lógico, né, ficaram atônitos. Mas como? É nítido a diferença. Olha o tanto de lenhas que o seu filho cortou e olha o tanto que ele cortou. Ele parou várias vezes, ele já é velho. O filho então indignado: mas como? Tá errado, pode contar novamente, vocês são cegos, né? Isso é injusto, vou chamar o VAR. E ali o juiz foi chamado e falou: mas como assim, né? Por que deu essa diferença? Por que ele foi escolhido então campeão? E aquele velhinho, com a cabeça baixa, com seu machado, cansado pelo desafio, é chamado então pelo juiz: o senhor quer explicar para o prefeito, para o seu filho, para a cidade? Ele: sim, eu agradeço o espaço e vou contar para vocês então qual foi o segredo para que eu pudesse ganhar. E ali, ele com o microfone na mão, às vezes com dificuldade até mesmo de paralisar o microfone ali, não tinha muita intimidade com aquela iluminação, com aquele palco, aquele público. Ele contou o grande segredo, não somente de ganhar aquele desafio, mas um segredo para a nossa vida. O segredo está não somente na velocidade, nem também na sua força, mas sim, em vez em quando necessário, você sentir no seu corpo e na sua mente, parar. Isso mesmo, parar. Você tem que parar para beber uma água, para enxugar um pouquinho o suor e também amolar o machado. Aqui está o segredo. De nada adianta você cortar lenha como o Wolverine, mas não amolar seu machado. Ele vai ficando cego e ele não vai cortando mais, ele vai amassando, ele vai picando a lenha. Então o segredo é sempre amolar. E não sei se você percebeu durante a história, mas um dos requerimentos, né, um dos atributos pedidos no desafio é quem cortasse mais lenha com qualidade. Não apenas cortar lenha por cortar lenha, mas com qualidade. Vocês não prestaram atenção nisso. Pode perceber que as minhas lenhas, elas têm formas geométricas, tamanho que eu escolhi cada uma delas. Também fiz questão de cortar cada lenha conforme a variedade daquelas árvores, cada uma com a sua cor, cada uma com o seu tempo, cada uma que pode ser usada para diferentes tipos de queima, como defumação, como lareira, como churrasqueira, como fogo a lenha. Então esse foi o segredo: parar. E aí o filho: não, mas eu cortei. Filho, o segredo não está na velocidade, como que você quer ficar famoso. E aqui você já pode entrar em aspectos do nosso tempo. Ganhar dinheiro sem muito esforço, receber um título que pode ser até seu, mas ainda precisa de muitas coisas a serem trabalhadas, e uma delas é a paciência. E aqui eu chego, pessoal, no final dessa história com aquela dica que eu falei que iria dar. Tente, usando essa história, colocar aspectos próprios do seu grupo, mas sem colocar algo que é específico de uma pessoa. Tome muito cuidado com isso, porque você pode usar essa história não para o benefício, mas talvez isso seja muito aversivo a uma pessoa. Então use, como eu falei aqui na história, YouTube, Instagram, sem camiseta, que é algo que o pessoal está vivenciando, né? Que o pessoal muitas vezes acha que isso é sucesso, acha que isso é que está dando para ele aquele título, os músculos, né? Enfim. Mas tome cuidado para não falar de um aspecto particular de uma pessoa que está vivenciando, que está ali no seu grupo. Isso pode gerar realmente um grande desconforto e pode jogar a sua dinâmica por água abaixo. Outra dica de ouro: essa história ela pode ser usada desde o infantil, né? O pessoal de um ano e 8 meses, a 2 anos, e até o pessoal do ensino médio, né? Que é a realidade onde eu trabalho. Às vezes eu conto a mesma história para 3 públicos diferentes, 3 setores diferentes, e eu uso a mesma história. Só vou adaptando. E é interessante você ter esses aspectos próprios da nossa atualidade, porque realmente prende a atenção da pessoa.
Eis o segredo das histórias, né? Elas estimulam o imaginário, mexem com os sentimentos, ela se coloca naqueles personagens e ela também se vê. Então é importante você ter essa ferramenta aí, né? Uma cartinha na manga para que você possa usar no momento correto, tá bom? E aproveitemos esse momento, nós estamos ainda numa pandemia, não sei quando você está vendo esse vídeo, eu gravei ainda no momento de pandemia, então aproveitem, né? Facilitadores, líderes, coordenadores, aproveitemos esse momento para molar os nossos machados, ok? Olha só, se inscreva aqui então, você terá mais conteúdos para que a gente possa molar o nosso machado e quando a gente voltar a cortar lenha, voltar a ajudar a nossa equipe, nós tenhamos qualidade, nós tenhamos excelência, tá bom? Um forte abraço para vocês, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.